Nas entranhas de uma biblioteca empoeirada, onde mapas amarelados sussurram promessas de terras desconhecidas, encontrava-se Arthur, um cartógrafo inquieto. Seus olhos brilhavam com a chama da curiosidade, sua alma ansiava por desvendar os segredos escondidos além das linhas desenhadas nos pergaminhos. Guiado por desejos de mapear terras distantes, Arthur embarcou em uma jornada épica que levaria além das fronteiras do desconhecido. Com uma bússola em uma mão e um astrolábio na outra, ele desbravou desertos abrasadores, florestas misteriosas e montanhas que se erguiam até tocar o céu. Cada descoberta alimentava a paixão do cartógrafo enquanto ele registrava em seus mapas não apenas as coordenadas geográficas, mas também os suspiros da natureza e as histórias sussurradas pelos ventos. Assim, a busca de Arthur por terras desconhecidas revelou não apenas o mundo à sua volta, mas também as profundezas da sua própria jornada interior. Quer então conhecer um pouco mais sobre a construção de mapas com a Kimberly, uma cartógrafa de mundos fantásticos e mestre de RPG maravilhosa? Então sim, bora! Alô, Hermes, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre a Kimberly e essas artes de mapas que ela faz, que é algo incrível. Então, se você por acaso quer saber como colocar elementos fantásticos dentro desses mapas, ou até mesmo como transportar as suas ideias para algo mais palpável para histórias e para campanhas de RPG, vamos então conversar um pouco sobre os mapas que ela disponibilizou aqui pra gente e como o seu conhecimento de cartografia de mundos fantásticos com certeza vai te ajudar a construir coisas maravilhosas e, obviamente, trazer as minhas primeiras impressões. Então, pessoal, começando aqui pelo mapa da adega, é interessante aqui que, obviamente, que você pode tanto pegar o material sem grid como o material com grid, né? Ela tem essas duas possibilidades. O mapa que ela traz normalmente é focado para sistema D20, porém, obviamente, como é uma cartografia, como é a produção de mapas tanto de uma forma macro como de forma micro, obviamente, se você precisar de qualquer tipo de ajuda na construção desses mapas, vai ter aí como você conseguir. Porém, vamos falar um pouquinho sobre esse mapa especificamente e como os elementos incorporados aqui fazem uma grande diferença na construção da sua história. Como vocês podem perceber, nós temos o quê? Garrafas, barris, rum, identificação, nós temos os ladrilhos. Até quando você bate o olho de primeira forma, você deve estar imaginando, tá, perfeito, uma adega. E aí? Quando você constrói um ambiente, seja ele visual, como está mostrando aqui, ou descritivo, caso você esteja fazendo um storytelling, ou um descritivo por escrito, caso você esteja fazendo uma história escrita, como eu já falei para vocês, existem diversas formas de dar uma função para a localidade. A função da localidade com background, como influenciação, né, do quesito do personagem, como preparar para a ação, como descrever a localização, e temos aí diversas funções, o contraste, a projeção da cultura, a projeção de uma sociedade, a projeção das ideias interiores de uma arquitetura, então temos diversas funções diferentes. E quando você constrói um ambiente com o objetivo de contar uma história, elementos do mapa fazem diferença. Como vocês podem já ter percebido, nós temos um barril aqui, outro aqui e outro aqui. Tá perfeito, Rafa. Você percebeu o barril, tem até escrito rum aqui, mas não é apenas isso, meu pequeno gafanhoto. Para a galera que sabe como que se faz bebida alcoólica, dependendo do tipo de madeira, o tamanho do barril, o quanto é fermentado, como é fermentado, existem diversos tipos de bebidas alcoólicas. Então, com isso, não apenas a ambientação da localidade, você também está trazendo diversos ganchos para você construir uma cultura, uma sociedade, até mesmo uma investigação. Porque se por acaso acontece de que algo que você está procurando está associado a um conhaque específico, pode ser que esse barril seja de um conhaque, simplesmente onde o mestre traz para você. Onde você usa a inteligência, né? Onde você traz a inteligência do próprio jogador para trazer essa investigação. Obviamente, você pode simplesmente pegar um D20, que não tem problema, você pega aí, joga o número e com isso você percebe qual que é a utilização, mas quando você tem essa possibilidade de construção onde você, jogador,
pode utilizar de coisas que você gosta, de o que você sente, o que você conhece, para a imersão da história, é algo primoroso, é algo muito legal. E não apenas isso. Se vocês forem dar um zoom aqui, nós temos algo que parece ser uma portinhola. Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, uma entrada possível para talvez alguma outra localidade. E às vezes, por estar em contraste junto com os vinhos ou até mesmo essas tochas, possa passar batido. Então, interessante que a Kimberly, como ela é uma mestre de RPG, não apenas alguém que faz mapas fantásticos, fantástico de diversos níveis, ser maravilhoso, mas também para o mundo de fantasia, é que você percebe o zelo que ela tem não apenas para a condução da história, mas sim também para ganchos narrativos, onde ela traz aqui a possibilidade de você, sem precisar fazer nenhum tipo de rolagem, identificar uma porta secreta que pode levar para alguma outra localidade, simplesmente observando. É muito legal quando você traz essa construção desse tipo de mapa com o objetivo de trazer alguma coisa. Claro, quando você quer fazer esse mesmo uma batalha, é simples. Você pega aí, joga aqui o seu mapa, coloca o token que você quer jogar para ter a sua construção, acontece a batalha e perfeito. Mas se você utiliza do ambiente como algo vivo, você pode utilizar não apenas as mecânicas que o próprio sistema traz, mas sim mecânicas narrativas. Obviamente depende muito do mestre, como ele vai lidar. Caso você seja mestre também, você pode ir pensando nesses pontos, onde você traz essa ideia de pegar elementos que estão presentes no mapa e trazer. Onde eu posso, mestre, ter essa sacada de pegar esse vinho, quebrar na cabeça do inimigo com uma bonus action e usar uma bola de fogo causando talvez 1 de dano a mais nele por causa do efeito alcoólico? Não existe essa regra no D&D, por exemplo. Mas não impede de você propor ao mestre, quem sabe, ele fala, não, eu até permito que você cause 1 D4 a mais de dano, porém você vai fazer uma ação de ataque, como essa ação bônus, você vai tentar fazer com um ataque desarmado ou uma alma improvisada, e depois você faz o seu ataque de fogo para ver se funciona tudo bem bonitinho. Então é bem legal porque quando traz esses elementos de interação com o ambiente, você faz a construção de histórias muito mais legal, muito mais imersiva, onde a Kimberly se dá o trabalho de não apenas trazer elementos que fazem a imersão, a ambientação para aquilo que ela propõe, no caso aqui uma adega, mas também traz elementos que sejam factíveis para um quesito cultural, um quesito social e, obviamente, ganchos narrativos onde você pode trazer talvez que um corpo esteja escondido em uma desses galões e com isso você procura algo que seja mais o que você está procurando ou até mesmo está procurando alguma passagem secreta e por acaso existe, não precisa necessariamente jogar um dado, mas caso seja necessário, porém é possível você observar isso dentro de uma visão onde não precisa nem ser um olho bem treinado, mas sim algo que traz essa imersão muito mais interessante, onde o jogador se sente muito mais ativo, porque ele está vendo, e com isso dá para identificar melhor. Então, pessoal, né, pegando aquele ponto onde a pessoa sai da adega e encontra aí uma catacumba. É interessante que o que nós temos aqui? Um elemento bem completo, onde tenha talvez uma mini dungeon, onde nós temos aqui uma primeira área, uma segunda área, uma terceira área, uma quarta área, uma quinta área, uma sexta área e uma sétima área. Né? Então, uma mini dungeon aqui com 7 salinhas, né, para que você pode interagir. O que é bem legal nesse quesito dessa catacumba que nós trouxemos aqui? Como eu falei para vocês, a Kimberly é um mestre, não apenas necessariamente no quesito de construção de mapas, mas sim uma mestra campanhas. Então deve ser maravilhoso para os jogadores dela, onde ela tem uma mestra que consegue fazer esse tipo de mapas especializados e todos cheios de chance. Agora, né? Primeiro dando aquela limpadinha na baba, o que é interessante você ver aqui na construção que ela tem? O primeiro ponto que eu acho bem legal é aqui, vou até trazer para vocês um zoomzinho, onde nós temos 3 salas iguais. Mas daí tá pensando, beleza, Rafa, mas salas iguais não é simplesmente alguém que fez um Ctrl+C, Ctrl+V e foi criando as salas? Cuidado, meu pequeno gafanhoto. Existem diversas culturas, não apenas no quesito social, mas sim no quesito organizacional, talvez o exército, que traz esse elemento de construção simétrica, organizada e fechadinha. Então é bem legal porque
Não apenas, obviamente, pode existir um grauzinho aí de preguiça, porém, se você é um mestre sábio, se você é um world builder sagaz, você consegue utilizar dessa similaridade para a construção de padrões históricos sociais e construção de personagem. Será então que a cultura, ou pelo menos a organização dessa catacumba não foi feita a partir de algo mais militarizado? Será que então você não pode associar talvez essa catacumba com uma organização não governamental ou algo extra-militar com o objetivo de X ou Y, dependendo da campanha que você quer fazer? Então, com isso, você percebe que não apenas é possível trazer elementos da própria narrativa, onde pode ter coisas aqui dentro, coisas escondidas, mas sim você criar hipótese e construção de um mundo vivo. Pois cada uma das coisas que são colocadas no mapa, você pode dar um certo grau de importância a partir das coisas que são construídas. Tanto que a utilização apenas de um verde, será que seja a patente dessa organização? Será que é pelo fato de um tipo de tinta ser específico para algum tipo de brasão específico? Será que a galera não utiliza um bottom que é um porco verde e com isso eles utilizam dessa cor como a própria cor deles, associando a organização de toda essa ideia onde existe toda essa cor, toda essa forma de interpretação e tudo mais? Ah, mas não necessariamente pode ser isso. Realmente, não necessariamente pode ser isso. Mas se você é um world builder, se você é um mestre, você é um escritor que gostaria de deixar um mundo vivo, complexo e cheio de referências, se você está colocando isso, dê o trabalho de dar um pequeno detalhezinho. Ah, por acaso aí, pá. E o que é interessante, principalmente quando a gente chama dos 3 porquês, quando a gente usa num RPG? Os 3 porquês podem ser utilizados também como bonificação para os seus jogadores. Onde a gente utiliza o primeiro porquê mais simples, mais casual, e às vezes nem precisa fazer nenhum tipo de rolagem. Você pode fazer um segundo porquê com um pouco mais de informação para um número intermediário, e um terceiro porquê para um número mais alto, que seja talvez uma informação um pouco mais relevante para a contação da sua história. Então é interessante que quando você coloca elementos visuais dentro do seu RPG, você pode utilizar disso como uma forma de imersão e construção. Tanto que, se vocês forem ver, nós temos aqui um próximo ponto que remete a isso. Nós temos o roxo, novamente, associado à espiritualidade, às vezes associado ao misticismo, às vezes associado ao sombrio. Então você pode pensar, se nós temos algo que parece um escritório, parece algo mágico, onde nós temos uma planta que parece algo mágico, nós temos aqui elementos que parecem ser bastante mágicos, a cor que traz todo esse simbolismo, os livros, as penas, a construção, será que então não precisaria nem assim, vocês acabaram de entrar num escritório necromântico? Vocês acabaram de chegar num escritório de um mago. Vocês acabaram de chegar no escritório do líder da gangue. Cara, não precisa. Claro, obviamente, o mestre vai dar essa informação, dependendo do tipo de conclusão que você chegue, mas, novamente, nós temos elementos que trazem conjunto de história. A gente tem diário, nós temos documentos, registros, livros. Será que não existe algum tipo de romance aqui, ou algum livro específico que descreva melhor qual é o tipo de pessoa que está aí? Táticas de guerra, romances, poesia, livros cartográficos, documentos políticos. Que tipo de literatura um personagem gosta? Que tipo de literatura uma sociedade gosta? Que tipo de literatura uma organização gosta? Que tipo de literatura uma patente gosta? Arte é algo dentro do iceberg cultural que traz esse elemento desse gostinho. Se você vai pegar a minha estante de livros, você encontra Drácula, Frankenstein, medicina do século XVII e assim por diante. Você deve pensar, o Rafa gosta desse tipo de literatura. Você vai seguindo, você vê demonologia, você vê mitologias de diversos, mitologia celta, mitologia filipina, mitologia diversa. Então, você consegue ter uma ideia de qual que é a personalidade do Rafa a partir dos livros que ele gosta de ler. Então, será que esses livros não trazem uma profundidade de um personagem a partir de algum elemento específico que você gostaria de fazer? Então, olha que legal. Você está trazendo elementos de construção de personagem, onde você pode aprofundar aquele vilão, aquele antagonista, aquele protagonista, aquele co-protagonista, aquele qualquer coisa, simplesmente trazendo qual é o tipo de literatura que ele traz. Então você mostra esses ganchos narrativos
e essas possibilidades de imersão e aprofundamento de personagem. Então, olha que legal, olha a sutileza das coisas. E novamente, pegando aqui, a gente tem essa estante onde nós temos aqui o morcego, a gente tem aqui um diário, um livro, um tomo com um dragão, 3 chaves, entramos aqui com uma bolseta. Então, o que é interessante? Nós temos aqui 3 elementos, no caso 4 elementos. Será que essas chaves não podem, por exemplo, abrir algum desses baús? Abrir alguma dessas portas? Abrir alguma coisa relacionada a algum lugar que está aqui? Então simplesmente não precisou tanto fazer uma rolagem, mas mestre, eu quero pegar essas chaves e eu quero testar em XYZ. Perfeito, show de bola. Faça isso. Então, é legal porque esses elementos que são trazidos nessa construção, você traz elementos muito fortes. Aqui é um outro ponto que eu queria trazer mais um gancho aqui para vocês. Olha que interessante. Aqui, novamente, junto com os outros, você percebe que tem diversos elementos aqui. Tem elementos mais sombrios, tem elementos místicos. Mas olha, novamente, utilização de cores. Até vou dar um zoomzinho para vocês verem melhor. Utilização de cores, elementos específicos como um cristal. Será que essa árvore, no caso, essa vassoura não pode ser um objeto animado ou um mímico? Será que esse local seria um forno? Seria o quê? Será que esse sangue trazido aqui é um sangue seco? É um sangue úmido? É um sangue novo? É um sangue velho? Essa água está, no caso, limpa? Essa água está utilizável? Existe algum fluxo? O coração ainda está morno? A espada, ela está seca. A adaga está seca, só que o livro está sujo. Temos elementos, esse livro está vivo? Então, diversas coisas que a Kimberly traz novamente com o objetivo de imergir a história com elementos de diversas funções de world building é algo incrível nas construções dela, e quando você, mestre, for utilizar um dos mapas dela, ou no caso, criar os seus próprios, utilizar de elementos como foreshadowing, como levantar a lanterna, colocando como gatilho de estranheza. Você pode utilizar red herrings, você pode colocar armas de Chekhov, você pode utilizar de elementos visuais, no caso que geram uma sinestesia, mesmo que o cara não possa tocar, ele não pode tocar, mas o personagem pode tocar, porque se o elemento existe ali e ele está visualmente sendo observado, ele é interagível. Um elemento interagível se torna um elemento sinestésico no teatro da mente do jogador, no teatro da mente do leitor. Porque se ele está vendo que existe isso, ele quer interagir. Ele poder interagir, ele vai. E com isso você atinge mais áreas do cérebro. Atingindo mais áreas do cérebro, você tem uma maior imersão. E algo interessante que eu queria dar um reforço aqui, que é o seguinte. Olha que negócio interessante. Nós temos simplesmente o quê? Uma mesa vazia. Rafa, mas depois de tudo que você falou, uma mesa vazia é um pouco meio que broxante. Calma lá, garoto gafanhotinho. Olha o que é legal. Se você está dizendo que isso é um mapa onde você pode pôr um grid e colocar coisas, aqui a Kimberly está te dando a oportunidade de criar em cima. Você pode colocar um token, um livro, um personagem, algum elemento que seja específico da sua campanha, um elemento específico do seu universo, aqui dentro. Não apenas isso, pelo fato de ter uma diferença aqui, no caso, um círculo. Círculo, nós já falamos lá no episódio com a Amanda, que fala sobre arquitetura, já temos um episódio também falando sobre a semiótica de algumas figuras geométricas, onde nós temos aqui diversos elementos diferentes. Então, será que não é possível utilizar dessa própria simetria e geometria nas suas construções? E aqui eu vou trazer para vocês agora um calabouço. No caso aqui, o que é interessante? Como vocês podem perceber, a gente tem agora diversos elementos narrativos propícios. Nós temos aqui no canto com 1, 2, 3, 4, 5 tipos de calabouços, no caso, jaulas. Nós temos aqui elementos relacionados a algum quesito arcano, no caso é um calabouço arcano, então faz todo sentido. A gente tem uma fonte mágica, nós temos runas, nós temos novamente
né, grilhões com sangue. E qual que é o ponto agora desses grilhões com sangue criando esse contraste aqui? Você precisa mostrar uma cena de tortura para entender que aquilo aconteceu? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas pensa comigo. Se alguém está do lado de fora, né? Você está lá de fora de um banheiro e sai alguém com a cabeça toda molhada, com cara de cu. Aí quando você entra no banheiro, você vê dois valentões na porta do banheiro, né, na porta do box, e a privada levantada. Qual que é a primeira coisa que você vai pensar? Que o cara foi lá e lavou o cabelo, não gostou do penteado e saiu? Ou que esses malucos pegaram a cabeça dele, enfiaram na privada e deram descarga? Então, mesmo que a cena não aconteça, criar o ponto A e o ponto B e deixar que a própria mente crie a conexão é algo maravilhoso. Então, se você vê grilhões com sangue, mais sangue, elementos místicos espalhados por aí, o que você imagina? Mesmo que não tenha nada vivo e nenhuma pessoa jogando em um dump aí do seu plano maléfico. Nós temos elementos de condução de história e contação de história. Nós temos um storytelling estático. Porque quando você vê chamas acesas, água borbulhante, sangue, grilhões, algumas portas, né, talvez abertas, talvez fechadas, e elementos de utilização, você consegue construir um passado, presente e futuro, ou no caso, pelo menos um passado até o atual presente, com elementos narrativos que estão presentes no mapa. Então eu acho muito incrível o que a Kimberly traz aqui, nesses 3 mapas que eu trouxe para vocês, onde ela investiga e traz produções socioculturais, né, étnicas, no caso até mesmo possível festival ou qualquer outra coisa relacionada a isso. Quando ela entra no quesito do calabouço, na primeira catacumba, você percebe que existe contação de história, você percebe que tem elementos narrativos, você percebe que existe grau de hierarquia, você vê que tem semiótica. E aqui no calabouço você percebe que tem uma contação de história, um storytelling estático a partir de associação, ponto A, ponto B. Então eu acho incrível, caso você queira ter mais desses mapas maravilhosos, eu tenho alguns deles a mais, deixa aqui nos comentários se gostaria que tenha uma parte 2, talvez, falando sobre alguns outros mapas que ela tem, ou caso você queira que eu comente de algum outro mapa, seja de alguma campanha ou de algum cenário que você goste bastante, para a gente criar essas interpretações. E se vocês querem ter o mapa dela como forma de utilização, a Kimberly tem um serviço, tanto que ela tem mapas prontos, que ela tem a disponibilização, mas também ela pode fazer um mapa para vocês, onde você entra em contato com ela, traz o prompt, tem aquela conversa e com isso ela monta um mapa específico para aquilo que você está precisando. Então vou deixar aqui o contato dela, tanto do WhatsApp, quanto do Discord, todos os lugares possíveis que você pode encontrá-la com o objetivo de criar os seus mapas fantásticos, trocar uma ideia, que com certeza eu acho que vai ser maravilhoso. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!